Bem, nós estamos em meio a essa série de mensagens que nós começamos quase um mês atrás já, né? Onde nós temos olhado para trás, onde nós temos reavaliado e nós temos então o propósito de recomeçar. E nós estamos falando do ano, nós estamos falando desse ano onde nós temos vivido muitas coisas, onde nós temos experimentado muitas coisas na nossa caminhada, na nossa família, aqui na comunidade, nós temos vivido muitas coisas na cidade e nós temos olhado para isso, nós temos querido olhar como as coisas têm acontecido na nossa vida. Começamos falando da questão da nossa espiritualidade pessoal, de como nós temos vivenciado isso nesse ano, nessa nossa caminhada. Vimos a importância de nós compreendermos que em todo tempo Deus trabalha em nós, trabalha por nós e trabalha através de nós. Mas como é importante, além dessa consciência, tirarmos tempo para Deus. Tirarmos em cada momento, em cada dia, um momento que é exclusivo para Ele. De oração, de leitura da palavra, de adoração. Como é importante nós tirarmos um dia da semana para nos reunirmos como comunidade, para nos reunirmos como povo de Deus que adora ao Senhor, que encontra um ao outro e que vivencia junto as coisas de Deus na nossa vida. Depois nós vimos nessa nossa caminhada a importância de nós avaliarmos a nossa caminhada como família. Deus tem trabalhado na nossa família, Deus tem falado a nós e tem planos para a família. Deus tem planos para nossas finanças. Nós aprendemos de que a obra de Cristo na cruz nos liberta de toda a escravidão, mas nos traz também liberdade na área financeira, onde nós, livres, podemos ser generosos, podemos ser gratos e expressar isso na nossa caminhada. Semana passada olhamos um pouco a vida dessa comunidade aqui, do Encontro de Vida. A nossa caminhada no último ano, a mudança, da São João para cá. Olhamos nosso propósito de mudança de lugar geográfico também no ano que vem, para a Oase. Mas, acima de tudo, nós olhamos que Deus está dando uma visão para a igreja que quer se ocupar, que quer se organizar em pequenos grupos multiplicadores. Que não são estudos bíblicos, que não são grupos simplesmente, mas que é um pequeno grupo de pessoas se importando uns com os outros, cuidando uns dos outros, caminhando junto. Isso é muito mais fácil fazer num pequeno grupo. É mais fácil a gente perceber o que vai na vida um do outro, quando nós pensarmos assim a igreja. Então a gente celebra a Deus no domingo à noite como o grande grupo aqui. Mas durante a semana a gente tem a oportunidade de nos encontrar com 5, 6 pessoas, e percebendo o que vai acontecendo na vida da pessoa, se importando com o sofrimento do outro, orando um pelo outro, visitando, aconselhando, sustentando na caminhada. E a gente se reúne também como pequeno grupo. A gente se encontra oficialmente, a gente coloca isso na agenda e assim a gente vai vivendo a vida de fé, não apenas quando está na agenda, mas sim constantemente, vivendo a fé, vivendo a espiritualidade na nossa caminhada. E hoje nós queremos então olhar a questão da cidade, nós queremos olhar como é que isso tudo se manifesta na cidade. E eu, para falar sobre isso, preciso reconhecer de início que talvez a minha visão esteja um pouco nublada com relação a isso. E não por isso que eu estou de óculos hoje à noite. Tá? É porque eu cheguei no começo do ano. Eu cheguei no começo do ano e talvez eu não tenha a visão do todo. Talvez eu ainda não tenha todas as leituras. Talvez ainda em algumas coisas eu não tenha as percepções corretas. Mas nesse ano, nesse tempo que eu estou aqui, algumas coisas já dá para avaliar, algumas coisas já dá para perceber, e uma das coisas que eu quero trazer 3 palavras que eu ouvi muito nesse tempo que eu estou aqui,
e que me chamam a atenção, que são meio que uma marca da cidade e, quem sabe, uma marca, inclusive, da igreja. Uma das palavras, por exemplo, que eu ouvi muito na cidade é a palavra antigamente. Antigamente era bom. Como era legal antigamente. Como no passado as coisas eram. Eu tenho ouvido muito essa palavra aqui na cidade, tenho ouvido muito essa palavra na igreja. E eu arrisco dizer que o passado é um ídolo nessa cidade. O passado é um Deus nessa cidade. E as pessoas se relacionam com esse Deus, as pessoas cultuam esse Deus através do saudosismo. Nós tivemos uma primeira pregação esse ano aqui no Encontro de Vida. A gente olha no retrovisor e a gente vê o primeiro Encontro de Vida, o pastor Matias falando sobre velhos tempos e novos tempos. E nessa pregação ele trouxe uma coisa muito importante. É que esse saudosismo que toma conta no coração das pessoas nos paralisa no presente. Faz com que a gente cruze os braços no presente e com isso não sonhe mais com um futuro. E não trabalhe mais para um futuro diferente. Porque afinal de contas, bom era antigamente. Bom era no passado. E a gente fica preso lá e a gente não vive o presente, muito menos impacta o futuro. A gente precisa dizer sempre de novo, não. Antigamente não era nem melhor e nem pior do que hoje. Antigamente era diferente. Antigamente era diferente. O mal existia no passado, tanto quanto existe hoje. A questão é que o ser humano, desconectado do Criador, que é a fonte do bem, que é de onde emana todo o bem, toda boa dádiva, toda possibilidade de nós, de alguma forma, sermos bênção, fez com que a gente também fosse criativo em reinventar o mal. Então, antigamente, a gente matava de um jeito, hoje a gente mata de outro, mas a gente continua matando. O pecado, desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, separaram de Deus, desobedeceram e decidiram viver longe dele, é pecado. O ser humano, desde lá até aqui, continua o mesmo ser humano. E vai ser assim até Jesus voltar. Até o fim da história. E por isso, desde lá até o final, nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos do amor de Deus nas nossas vidas. Então, uma das percepções, olhando para trás, é que essa cidade, parece-me que está sob uma marca muito forte de ter uma ligação não saudável com o passado. Um saudosismo que paralisa, um saudosismo que faz mal. Depois, eu posso dizer de que uma segunda palavra que a gente tem ouvido muito é a palavra crise. A palavra crise tem estado muito presente nesse ano, nessa cidade. E convenhamos, há crise. Há crise. A crise nas fábricas, a crise no comércio, a crise nas repartições públicas, isso é verdade. Mas, de novo, não é a primeira. Sem desanimar, tá? Acho que não vai ser a última. Tudo indica que não será a última. Mas nós temos que também perguntar, quando a gente fala de crise, e a nossa postura diante dela? Quem sabe a gente possa dizer a crise na igreja, quem sabe alguns afirmem isso, e não temos problema com isso. A questão é, qual é a postura que a gente assume diante das crises? Uma terceira palavra que quem sabe surge a partir dessa segunda, é a palavra desesperança.
Essa palavra eu não tenho ouvido muito, mas eu tenho ouvido muitos sinônimos e muitas posturas, muitos comentários que mostram que há um sentimento de desesperança entranhado na vida de muitas pessoas nessa cidade. Várias vezes temos ouvido: se eu tivesse para onde eu ia embora. Ouvimos esses dias: se continuar assim, Três Coroas vai virar uma vila. São palavras que mostram essa desesperança, essa não perspectiva de algo que de fato possa ser de esperança, de uma outra realidade, uma outra possibilidade. Bem, tendo olhado para trás e fazendo essa leitura, como disse, talvez um tanto superficial, talvez um tanto uma visão embaçada por uma série de fatores, eu quero olhar para um personagem bíblico também do passado, um homem que serviu a Deus chamado Elias. E ele foi profeta no século 9 antes de Cristo. E ele tem duas ênfases no seu ministério. Primeiro, ele defende o culto a Deus contra a veneração a Baal. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, presta culto a Deus, por causa das grandes coisas que Deus fez por eles. Mas em momentos de adversidade, meio que o povo acende uma vela para cada santo, né? E de repente surge um Deus chamado Baal, um Deus dos cananeus, que era o Deus da fertilidade, tanto nas lavouras, como em meio aos rebanhos, como com relação ao ser humano. E aí, quando às vezes passava alguma dificuldade, meio aquela postura, se não ajuda, mal também não faz, né? Então vamos botar mais um Deus na nossa coleção. E uma hora Elias chama o povo e diz: olha, vocês precisam decidir a que Deus vocês servem. Até quando vocês vão estar entre um e outro, divididos na adoração de vocês, divididos no serviço, na confiança de vocês? Então, quando Israel se desviava de Deus, adorando outros deuses, Elias teve um papel fundamental em chamar o povo de volta à adoração, ao culto a Deus. Por outro lado, Elias também denuncia o mau governo de Acabe e de Jezabel. Acabe, o rei, Jezabel, a sua esposa. Acabe, um banana, um homem fraco, que tem por trás dele uma mulher dominadora, que bota as pedras na mão do Acabe, e o Acabe assim vai se pervertendo, e o Acabe entrega o povo à idolatria, à corrupção, à imoralidade, toda sorte de homicídio, de violência acontece e domina o povo de Deus. E Elias é alguém que se levanta e também diante disso tem uma postura muito interessante. Aliás, muitas vezes a gente ouve a palavra profeta e a gente acha que é um adivinho, alguém que prevê o futuro. O profeta, antes de tudo, é um homem de Deus que se levanta e, à luz da palavra de Deus, denuncia o pecado, denuncia a injustiça, denuncia a corrupção. E como profeta de Deus se levanta, anuncia que única e exclusivamente, a partir da graça de Deus e da comunhão com esse Deus, é que as situações podem ser revertidas. E é esse papel que Elias desempenha no meio do seu povo. Em determinado momento da história de Elias, ele passa uma grande crise. Ele tem uma situação muito difícil, porque a rainha Jezabel, a esposa do rei, ameaça ele de morte. Jura Elias de morte. E aí eu quero ler um pequeno trecho a respeito desse episódio, que se encontra em 1 Reis, primeiro livro do Reis, capítulo 19. Depois dessa ameaça, Elias vai para dentro do deserto, pede para morrer, e Deus o visita. Deus se manifesta a Elias e diz que depois desse momento em que Deus fala com ele, ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite.
E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Esse é o momento de Elias. Ele pede a morte, Deus o sustenta, ele vai para uma caverna no Monte Horebe, lá Deus fala com ele. Ele tem possibilidade de abrir o coração, de falar para Deus da sua dor, da sua angústia, e lá Deus restaura a vida de Elias e lhe dá uma missão. E é isso que nós queremos olhar hoje à noite, porque na palavra que nós lemos, nós vamos perceber que também essa questão do antigamente, do passado, aparece na história de Elias. Quando ali no começo, no versículo 8 diz que Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe também é um monte chamado de Sinai, várias vezes na Bíblia. E esse é o lugar onde Deus, de uma forma clara e inequívoca, revela o seu propósito para Israel no Antigo Testamento, onde nós vemos Deus se revelando, fazendo aliança, Deus dando a lei ao povo, Deus falando de uma forma muito clara do seu amor e do seu propósito para com esse povo. E Elias volta para aquele lugar, e ali Elias novamente tem um momento com Deus, e por isso eu quero dizer que olhar para trás não é de todo ruim. Nós estamos fazendo isso nessa série. Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para trás, nós precisamos ter a capacidade de nos transportarmos sim para o passado, para aprendermos com as situações do passado. Nós precisamos poder olhar para trás e quem sabe crescer com situações que passamos. Nós precisamos poder olhar para trás e celebrar vitórias que tivemos. Sim, isso é bom, isso faz parte. O detalhe é de que nós não podemos ficar presos lá. Nós não podemos ficar amarrados ao passado. Um outro profeta do Antigo Testamento, chamado Jeremias, num momento de grande aflição, a cidade foi destruída, muitos familiares foram mortos, o templo de adoração a Deus foi destruído. Em meio àquela situação ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Veja, Elias vai lá atrás, Jeremias vai lá atrás e traz à memória as coisas boas que Deus lhe deu no passado, as bênçãos de Deus no passado, a forma como Deus no passado, em meio a crises, já tinha se revelado a ele, e celebra a Deus por isso. Assim nós também podemos fazer, mas precisamos nos mover. E mais, se é para a gente olhar para trás, por que a gente não olha um pouco mais para trás, uns 2000 anos, e olha para a cruz de Cristo? Ali, Jesus Cristo, de uma forma definitiva, vence o pecado, vence a morte, vence o diabo. Ali Ele nos dá a possibilidade de novamente estarmos reconectados ao Criador, o Deus Todo-Poderoso, a fonte de vida. E quando nós olhamos lá, nós vamos ver também todo o sofrimento de Cristo, que foi por nós. Isso nos anima a sabermos que em meio aos nossos sofrimentos, nós temos um Deus que é solidário conosco. Um Deus que vence a cruz, um Deus que vence a morte, e que promete que essa vitória também é de todos nós que cremos nele. Então, podemos olhar para trás. O problema é que a gente é seletivo quando a gente olha para trás. Quando a gente pensa em crise e olha para trás, eu vejo as pessoas olhando para trás para a década de 80, no começo da década de 80, e as pessoas dizem: tinha emprego nessa cidade. Quantas pessoas, quanta prosperidade, como tudo ia bem.
Mas de repente as pessoas não olham para a década de 90, para o começo da década de 90, onde também teve uma grande crise no setor calçadista nessa cidade. Então a gente olha para 80 e diz como era bom, antigamente era bom e agora é ruim. Mas se a gente olhar para 90, quem sabe nem esteja tão ruim hoje. Veja, a gente precisa ter cuidado como a gente lida com o passado. Elias vai para o passado, mas Elias vai lá onde Deus revelou uma vez a sua graça, a sua misericórdia, e quem sabe ele está dizendo: Deus, uma vez tu fizeste, então tu podes fazer de novo, uma vez tu falaste, então tu podes falar de novo, uma vez tu agiste, então age de novo. E assim Elias no Monte Horebe vai para o passado, traz à memória o que pode dar esperança. Isso é saudável, isso opera algo grande na vida desse homem. Um homem que enfrenta crise. Veja, um pouco antes do texto que nós lemos, diz assim, aliás, nós lemos essa parte onde diz, Elias derramando o coração, diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Esse cara está em crise. Esse cara tem uma crise terrível com a qual ele precisa lidar. Há toda a questão da imoralidade, há toda a questão da idolatria. Os profetas de Deus estavam sendo sistematicamente, sucessivamente mortos. E agora ele recebeu um recado muito claro da rainha: você é o próximo, eu vou te matar também. Veja, Elias está em meio a uma crise violenta, mas é muito interessante como ele fala a respeito da crise. Nós temos duas formas básicas de falar sobre a crise: como desabafo ou como lamento. Ou talvez a palavra melhor seja como lamúria. Essa palavra de Elias é uma palavra terapêutica. Elias abre o coração na presença de Deus nesse momento. Elias fala a respeito da sua dor, fala a respeito da sua crise, fala a respeito da situação difícil que ele está vivendo. Ele abre o coração, ele derrama o seu coração na presença do Senhor. A crise, vamos falar sobre ela, mas vamos falar numa perspectiva correta. Como é que nós temos lidado com ela? Faz uns 2 meses atrás, um empresário da cidade me contou, quando eu perguntei como é que a crise tinha afetado, ou estava afetando a sua empresa, e ele disse mais ou menos assim: tem afetado, não tem mais um pedido que saia da empresa sem que ele seja muito bem negociado. A turma chora, 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 e tem que descontar aqui, tem que dar um jeito ali, tem que dar prazo aqui, mas no geral nós estamos bem. E aí ele disse uma frase que me chamou a atenção: eu desconfio que muitos têm se escondido atrás da tal crise para justificar a sua acomodação, para justificar a sua incompetência e a sua indisposição de se reinventar. Essa é uma frase forte, porque a gente pode correr o risco de dizer: tá crise, né? Que ruim, olha só, tadinho de mim aqui, olha como eu sofro. Essa é a forma equivocada de falar de crise. É a lamúria, é a lamentação que é improdutiva. O que a gente vai fazer com essa crise? Como é que a gente vai lidar com essa e com tantas outras que nós vivenciamos, quem sabe na vida familiar, quem sabe na vida de igreja, nos nossos relacionamentos, na educação de filhos, na indústria, no comércio, na administração pública? Como é que nós vamos lidar com isso? Conta a história que um dia um empresário mandou 2 funcionários para um país africano para fazer uma pesquisa de campo, porque ele tinha uma fábrica de calçados e ele queria ver se tinha lá mercado para expandir os seus negócios. Depois de um tempo, os 2 voltaram e um deles disse
Lá ninguém usa calçado. Não adianta nem tentar, não dá nada. O outro voltou e disse: lá ninguém usa calçado, vai ser o máximo. Se nós botar uma fábrica de calçado lá, nós vamos lavar a baia, como diz em Santa Catarina. Como é que a gente olha para a crise? Em mandarim tem uma expressão chamada weiji. Crise e oportunidade estão nessa mesma palavra. Às vezes as crises são oportunidades da gente reavaliar a nossa vida. Às vezes as crises são oportunidades da gente aprender algumas coisas que a gente não aprenderia de outro jeito. Às vezes as crises são oportunidades da gente crescer em algumas áreas da nossa vida. E Deus as permite para que assim a gente possa, em meio dela, achar oportunidades. Elias, em meio a essa crise, abre o coração para Deus. Sim, há crise, há dificuldade, há luta, mas tratemos ela de uma forma adequada, porque no meio disso, então, Deus também se move. Depois, há desesperança. Um pouco antes do texto que nós lemos, diz a palavra que depois daquela fala de Jezabel, a rainha, contra Elias, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giestra, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. A oração dele foi: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Veja quanta desesperança nessas palavras. Veja um homem que simplesmente não vê mais possibilidade, apesar das muitas coisas que Deus fez, apesar das muitas coisas que Deus já tinha mostrado para ele, apesar das tantas bênçãos que ele já tinha tido na sua vida. É um homem, nesse momento, desesperado. Mas o que é que Deus diz para ele? O que é que Deus fala para ele que ajuda ele a ajustar o foco da sua vida? Deus diz a ele, no versículo 15 em diante, do mesmo capítulo 19, volte pelo caminho por onde você veio. Unja Hazael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. É nesse momento que Deus coloca uma dobradiça no caminho de Elias e diz: agora volte. Você reavaliou, você olhou para trás, você abriu o seu coração, você derramou a sua angústia na tua presença, mas agora, Elias, agora é para frente. Agora você precisa pensar o que está por vir. E aqui Deus dá uma tarefa muito, muito interessante para Elias. Unja 2 reis. Me permitam, por favor, atualizar agora, para a gente ir direto, para nós olharmos para frente. Sim, ano que vem, nós estamos olhando a cidade, nós temos um ano de eleições na cidade. Nós vamos escolher os governantes, os líderes dessa cidade. E a pergunta que eu faço é: que propostas a igreja tem para a cidade? Sim, que propostas a igreja tem com a qual nós vamos buscar candidatos comprometidos? Por que a gente tem que fazer sempre o inverso? Esperar que eles proponham e aí a gente vê o que faz. Não, aqui essa fala para Elias mostra que Deus quer que o povo dele seja protagonista nesse sentido. O que é que são as demandas dessa igreja, dessa cidade? O que é que são as situações dessa cidade com as quais o poder público precisa se ocupar? O que é que nós discernimos à luz do evangelho que precisa acontecer nessa cidade, para dentro das quais nós vamos chamar pessoas e vamos debater com eles? Nós não enxergamos tudo bem. Nós nem sempre temos razão, nós nem sempre vivemos as coisas do jeito que devem ser, mas vamos levantar essas propostas, vamos discutir com a cidade, vamos chamar os candidatos e perguntar o que é que você tem a dizer sobre isso.
Nós entendemos que isso é fundamental. Qual é a tua visão? Qual é a tua postura com relação a isso? E mais, vamos parar de votar no cara que conseguiu uma consulta médica para você, porque ele te conseguiu uma consulta, enquanto que o sistema de saúde pública está falido. Vamos parar de votar no cara que te arruma material escolar, vaga na creche, enquanto que o sistema de educação pública não funciona. Vamos parar de votar no cara que te dá uns tijolos para fazer muro ao redor da tua casa, para os ladrões não entrar, enquanto que a segurança pública está falida. Vamos parar de votar como troca de favores e vamos ter comprometimento evangélico, ou seja, que brota do evangelho. E vamos, como igreja, ser protagonistas nesse sentido. Deus diz para Elias: vai e unja 2 reis. A vida continua. Acabe foi. Com essa palavra, Deus está decretando o final do reinado de Acabe. Vai ter um novo tempo. Não estava bom, não estava funcionando, não glorificou a Deus, não serviu o povo. Elias, homem de Deus, vai lá, unja um novo líder na Síria e em Israel. Mas Deus diz: unja Eliseu como profeta no teu lugar. Será que a igreja ainda tem autoridade profética no nosso tempo? Será que a igreja ainda tem autoridade para se levantar e denunciar a corrupção, e denunciar a injustiça, e denunciar a imoralidade, e denunciar a idolatria? A gente vai ver isso um pouco depois, o papel profético da igreja. Agora eu só quero dizer uma outra coisa que eu ouvi muito nesses últimos tempos, que um dos grandes problemas de Três Coroas é porque o budismo se instalou na cidade. Sério, gente? Sério que é isso com o que a igreja tem que se preocupar? É que há um privilégio para uma certa religião e nós evangélicos há tanto tempo aqui. Então quer dizer que se botar uma foto de uma igreja evangélica lá no portal de entrada está tudo resolvido? Está tudo certo? Será que é essa postura que nós como evangélicos temos que ter na cidade? Não, com certeza não. O papel da igreja é outro, o papel profético da igreja é outro, é diferente. Deus diz ainda para Elias: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus está dizendo para Elias: tu não estás sozinho, tu não és o único, não é só você que sobrou, eu tenho mais 7.000 nessa cidade. Homens e mulheres fiéis, íntegros, que não se venderam, que não se prostituíram com outros deuses, que não negaram a fé. Volta lá, e junto com esses 7.000, vamos fazer com que seja diferente. Em toda a história, Deus levanta homens e mulheres que conhecem o Evangelho, que se rendem a Ele e que vivem esse Evangelho com integridade e com relevância. Nós queremos ser íntegros nessa cidade, mas nós queremos também ser relevantes nessa cidade, aonde Deus está nos chamando a fazer a diferença à luz do Evangelho. Por fim, eu quero citar uma palavra de Jesus. Em Lucas 13, Jesus fala para uma cidade chamada Jerusalém. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Veja, Jesus olha para a cidade, Jesus olha para Jerusalém,
E nesse momento Jesus chora por Jerusalém, por aquilo que ele está vendo. E ele diz duas coisas aqui que mostram, acho que uma postura que nós podemos ter. Jesus tem esse olhar profético. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Olhar profético é um olhar crítico, é um olhar com discernimento, é um olhar que percebe pessoas e estruturas movido por ambições de poder, cobiça, cujo objetivo de vida não é o bem-estar da cidade, não é o bem-estar das pessoas, os habitantes, mas que exploram a cidade, que exploram as pessoas, que exploram o meio ambiente para sustentar os seus sonhos de poder, de opressão, de dominação. Um olhar profético representa o olhar indignado do próprio Senhor e de todos os justos do Senhor na cidade, diante daqueles que edificam os seus impérios pessoais, para usufruir das benesses por um pouco tempo, às custas do sofrimento de muitos por um longo tempo. Um olhar profético enxerga a lógica de poder, muitas vezes, sem um pingo de vergonha, de coisas que acontecem e que denunciam isso. Discípulos de Jesus, comunidades cristãs, não podem ficar passivos e indiferentes diante dessa realidade. Mas um detalhe: a igreja não tem direito de exigir padrões de justiça da sociedade se ela mesma não servir de exemplo. Sendo assim, um olhar profético da cidade, por parte da igreja, exige da comunidade de fé o exemplo de transformação, que a palavra de Deus reclama de todos nós. Quando a nossa vida é transformada, quando a nossa vida é íntegra, nós podemos nos levantar e podemos exigir alguma coisa de outros. Temos que entender que estamos todos no mesmo barco e de que nós precisamos, assim, com integridade, exigir sim integridade dos outros. Submetidos ao Evangelho, exigir que estruturas de justiça, de paz, sejam também estabelecidos por aqueles que nós escolhemos como líderes. Mas Jesus tem também um olhar misericordioso. Veja quantas vezes de Jesus: eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus é também aquele que percebe que tanto aquele que domina como aquele que é dominado está no mesmo nível e ambos precisam de salvação. Ambos precisam de redenção. Ambos carecem da mesma misericórdia e não de vingança. Só que misericórdia não é ingênua. Sem arrependimento não há reconciliação. O olhar misericordioso é aquele que mobiliza as pessoas comprometidas com causas nobres para projetos de transformação, de restauração, de redenção de pessoas, de instituições, de estruturas, da ecologia, com o objetivo de que todo o tecido da cidade seja perpassado pela vida plena e abundante que Jesus vem trazer. Nós não podemos perder de vista que também a cada um de nós o pecado afetou. Nós não podemos achar que não é com a gente, que muito do que está aqui é reflexo das nossas posturas, é reflexo do pecado que contaminou a todos. E por isso todos nós precisamos nos colocar debaixo da graça, da misericórdia de Deus, e à luz do Evangelho tomar decisões na nossa vida. Eu disse isso aqui no passado, numa pregação sobre educação de filhos. O que transforma a vida do teu filho, o que impacta a vida do teu filho, não é a historinha que você conta para ele de noite antes de dormir, a historinha bíblica que você conta para ele.
É a forma como você aplica na tua vida a historinha que você leu na noite anterior para ele. O quanto nós tomamos decisões pautados de fato na palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Eu não tenho dúvida de que Deus levanta uma igreja numa cidade para que ela seja instrumento de Deus para que a cidade seja transformada. O que é que nós olhamos para Três Coroas para 2020? O que é que nós conseguimos vislumbrar? E aonde que nós vamos ser agentes de transformação por causa da transformação que o Evangelho operou nas nossas vidas? É comigo, é contigo, é conosco como igreja. Deus quer estabelecer algo muito bonito nessa cidade. Eu não tenho dúvida disso. Temos grandes desafios pela frente. Temos grandes lutas, grandes adversidades pela frente. Mas temos grandes oportunidades diante de nós. Porque eu ouso dizer, se tem alguém que tem resposta para isso, é a Igreja de Jesus Cristo. Não uma denominação, não um clero, mas um povo redimido pelo Evangelho. É aquele que vai trazer transformação. É aquele que vai, de fato, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua escola, em todas as áreas da sua vida, colocar sinais. E por que não? Nos cargos que ocupa. Colocar sinais do reino de Deus. Para que assim essa cidade experimente um tempo de vida plena e abundante que Deus quer que nós tenhamos. Mas que também seja projetado para a eternidade, o novo céu, a nova terra que está no final de toda essa história. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que juntos nós possamos assim caminhar. Amém.